Você eternizar uma marca, um nome, para mim isso é sucesso. Talentoso e multifacetado, ele possui diversas atividades que se encontram em um ponto, na arte. Eu tenho o prazer de entrevistar hoje, aqui no Identidade de Sucesso, Dalmo Medeiros, a primeira voz do tradicional MPB4. Dalmo, que prazer te receber aqui hoje. Prazer todo meu, Letícia. Dalmo, pra gente começar, Dalmo por Dalmo, você vem de uma família extremamente musical, como é que foi essa vida até hoje? Eu diria que isso começa lá no berço, né? Porque é uma família que inicia com um compositor, um dos primeiros parceiros do Noel Rosa, né, o Nonô, fantástico, né? Ele tocava piano de ouvido, mas ele tocava com orquestra. Ele lia partituras de orquestra só no ouvido. Só no ouvido? No ouvido, era fantástico. E aí vai seguindo a família, vem a linhagem, começa com o Nonô, depois vem o Ciro Monteiro, que era conhecido como o Formigão, né? O Chico até fez uma música, Amigo Ciro, muito te admiro, meu chapéu te tiro. E aí chega no Calbi Peixoto, né? E o Calbi levou a família toda de roldão para a música, né? Todos os irmãos do Calbi eram músicos, né? A minha avó tocava violino, o pai do Calbi era professor de violão, entre outras coisas, né? Minha mãe cantora, né? Isso a parte da família da minha mãe. E a parte do meu pai, papai foi um dos fundadores da Orquestra Tabajara, né? Lendária orquestra. Lendária. Entraram para o Guinness, né? Como uma das orquestras mais longevas no mundo, né? Durou acho que 65 anos, né? E fez história, né? Muita história. Papai escrevia frevos assim com uma velocidade incrível, né? E o irmão do meu pai, tio Genaldo, também foi um grande músico na Tabajara também. A Tabajara começou a carreira deles em 45 ou 46 na Rádio Nacional. E foi aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, né? No edifício à noite, que agora está sendo reformado, né? Até vai ter uma placa do Calbi, homenagem ao Calbi, né? Ele foi considerado patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, agora há pouco, esse ano, né? Uhum. Eu estive presente na homenagem. Então, lá que começou tudo, né? Aquele prédio da Praça Mauá, na Rádio Nacional. E muita história, né? Família, muita história. E aí, com 15 anos, o Calbi achou que esse garoto aí leva jeito para música. Eu já percebi que ele leva jeito para... E me deu um violão, com 15 anos. E aí eu me tranquei no quarto, naquela época, anos 60, né? E aí o meu irmão gostava de ouvir Bossa Nova e eu gostava de ouvir Beatles. E aí, de vez em quando, eu ia lá e ouvia os discos do Dailton, do meu irmão, né? Que era mais para Bossa Nova. E a Bossa Nova, aqueles acordes dissonantes, né? Sim. E aí eu comecei a tentar separar as notas no violão para poder tocar, e aquilo foi me dando um autodidatismo, né? Eu comecei a tocar violão praticamente sozinho, sem professor. Bacana. Né? E bebendo de duas fontes maravilhosas, né? O rock and roll e a bossa nova. O rock and roll e a bossa nova, exatamente. E aí, essa coisa de cantar, né? O Calbi inspirou não só a minha mãe, mas acabou me inspirando também, né? E aí comecei a entrar para corais, comecei a vasculhar onde que eu poderia aprender e desenvolver a técnica do canto. E aí fui parar primeiro na orquestra sinfônica da Faculdade Gama Filho. Uhum. Eles tinham um coral lá com quase 100 pessoas. E esse coral foi contratado pelo Projeto Aquário. Você lembra daquele antigo Projeto Aquário? Lembro. Então a gente cantava em praças, dentro da Quinta da Boa Vista, e acabamos fazendo uma excursão, nada mais, nada menos, com o Rick Wakeman, que era o tecladista do Yes, né? Fantástico. Fizemos 3 shows. Uma turnê aqui no Brasil, foi aqui no Rio, São Paulo e em Porto Alegre. E maravilhoso ali também. Ali eu comecei a perceber que eu dava para coisa, né? E aí existe acho que não existe mais, mas existia naquela época uma escola de música aqui no Rio, chamada ProArte. Sim, famosa. Famosa, conhecida. né? Da família do Léo Ganderman, né? Uhum.
E aí eu fui para lá e na ProArte você poderia entrar para o coral e desenvolver um instrumento. Aí eu escolhi o violão e escolhi o canto. Nesse grupo, nessa época, dentro da ProArte, tinham vários artistas que estão hoje militando por aí. E músicos também, né? Então era uma escola fantástica, né? Muita gente saiu dali. Né? E aí foi se juntando umas pessoas de uma forma assim muito natural, espontânea, e criou-se um grupo vocal para cantar música erudita, mas um pouco de música popular brasileira também, que foi o Desbundeto. Esse nome estranho, né? Desbundeto, né? O primeiro show do Desbundeto, uma crítica de música falou, olha, o grupo é maravilhoso, mas esse nome aí não dá, tem que mudar de nome. E aí surgiu o Céu da Boca. Que é maravilhoso o nome, o Céu da né? Boca surgiu dessa necessidade de mudar de nome. Né? E despontou o Céu da Boca. E aí despontou shows no Teatro Ipanema, e a gente via na plateia o Chico Buarque, o Milton Nascimento, o pessoal do MPB4, a gente já se considerava meio filhos do MPB4, né? Mal podia acreditar que, sei lá quantos anos depois, eu e o Pauleira, do Céu da Boca, estaríamos cantando no MPB4, né? Dividindo o mesmo palco. O mesmo palco. E como é que foi? Tem uma história por trás da sua entrada. A gente, como eu falei para você, a gente era meio filho do MPB4, assistia aos shows e tal. O Céu da Boca era um grupo de estúdio também que gravou com muita gente. Gravou com Elis Regina, Chico Buarque, a gente gravou o Grande Circo Místico do Edu Lobo com o Chico, é um disco histórico, né? Gravamos com Ivan Lins, com a Joyce, né? Tom Jobim, Elba Ramalho, né? E aí, essa fase, a gente começou a ter contato com esse pessoal, né? A gente ia lá no barzinho que o MPB4 tinha ali em Botafogo, né? Chamava-se Razão Social, eu morava até perto, né? Mas nunca podia acreditar que um dia fosse acontecer. Em 89, eu acabei indo para a Bahia, né? Fui para a Bahia, fiquei lá 13 anos. E lá eu gravei muito, né? Gravei demais. Eu não fui como músico, eu fui como jornalista para lá. Que é a sua formação. Que é uma das formações, né? É o jornalismo, a história e a música, né? E aí, quando eu voltei da Bahia, já em 2001 para 2002, eu um dia estava passando uma banca de jornal e na primeira página do jornal O Globo, Rui sai do MPB4. Falei, puxa, 40 anos de carreira, né? Eu falei, não, que coisa incrível, né? E fui com aquele negócio na cabeça para casa, né? Eu tinha voltado da Bahia, eu estava começando a dar aula de produção musical. E foi lá, inclusive, que a gente se encontrou, né? Se conheceu, né? Cursos de extensão, de produção musical. Eu tinha aprendido muita coisa na Bahia e eu estava dando aqueles cursos de extensão lá na Faixa e também no Conservatório Brasileiro de Música, né? Era o que eu estava fazendo. Mas quando eu vi aquela história no jornal, eu falei, puxa vida, ia ser maravilhoso, ia se encaixar como uma luva, né? Eu estar no MPB4. E eu entrei em casa com esse pensamento e comentei com a Ângela, com a minha esposa. Eu falei, poxa, olha aí o que eu acabei de ler, eu poderia estar no MPB4, né? Aí ela riu assim, falou, pô, que pretensão a sua. Eles não te conhecem? Eu falei, não, eles me conhecem, eles sabem quem sou eu. Eles não devem estar sabendo que eu estou no Rio, porque eu fiquei 13 anos na Bahia, né? Não passou 2, 3 dias, eu recebi o telefonema do Magro, né? Alô, Dalmo Medeiros, aqui é o Magro Vagabe do MPB4. Aí eu comecei a tremer no telefone, né? Porque aquela meio que profecia, né? Podia estar se realizando. E aí ele comentou, ele falou, olha, o Rui saiu, é uma saída definitiva, e vários colegas da música, amigos da música, o Menescal, o Mário Adnet, comentaram que você se encaixaria. Você toparia entrar para o MPB4? Falei, poxa, não precisa perguntar 2 vezes, né? Quando é que eu começo, né? E aí foi assim, no dia seguinte já tive uma reunião com eles, tive um encontro com o Miltinho ali no Shopping da Gávea, ele trouxe uma pilha de partituras, letras, CDs,
E aí ele falou, Dalmo, olha, daqui a 2 semanas temos uma turnê no Nordeste. São 8 shows. Você toparia? O repertório é esse aqui. A primeira voz do MPB4, ela transita muito pelas melodias, né, no agudo. Porque a grade do MPB4 é a primeira voz mais aguda, a segunda, a terceira, a quarta é o grave, que é o Miltinho, exatamente, que toca o violão. Mas a primeira voz, ela costura por dentro das outras. Não é só a melodia. Então não é muito simples, né? Mas eu tenho ouvido, herdei esse ouvido da família, né? Dos Peixotos. E graças a Deus eu consegui. Eu fiquei rodando volta na Lagoa Rodrigo de Freitas com o som, aquele gravadorzinho de ouvido, ouvindo as músicas, né? E é um repertório maravilhoso, né? O repertório do MPB4 inclusive o nome MPB4, essa sigla MPB, que quer dizer Música Popular Brasileira, foi o MPB4 que criou. É mesmo? Foi o MPB4 que criou. O MPB4 anteriormente, quando começou, na sua formação original, era o quarteto do CPC. Eles vieram de Niterói, onde tinha lá o centro da Uni, né? E o Miltinho conheceu o Magro e dali eles começaram a cantar juntos e foi uma coisa assim, meio que de repente eles mudaram de vida, porque eram todos estudantes e eles começaram a cantar e começaram a fazer sucesso, foram pro programa com a Elis Regina, Fino da Bossa, e dali, famoso Fino da Bossa, né? E dali um dia eles perceberam que olha, vocês têm que ficar aqui em São Paulo, não dá para voltar mais, o que vocês fazem? Vão voltar ou vão ficar aqui? E aí eles decidiram, foram só em Niterói para avisar os pais que iam largar os estudos e iam virar MPB4. Então essa é a história. Que barato. E MPB4 de música popular brasileira, 4 componentes. 4 componentes. Ah, que interessante. Exatamente. Nunca soube dessa história. Que curiosidade legal. Deram nome rotularam a sigla, né, que junta tudo que é a música popular brasileira, né? Sim, que é super abrangente. E você participou do DVD de 50 anos e agora vocês acabaram de lançar o de 60. Acabamos de lançar o de 60, fantástico, maravilhoso. Esse repertório foi assim, nós perguntávamos primeiro nós convidamos aqueles artistas que tiveram uma influência no trabalho do MPB4. Milton Nascimento. Nós dedicamos um disco à obra do Milton, né? O Ivan Lins tem um disco com músicas do Ivan Lins. Então, essa foi o primeiro critério. O Chico Buarque não podia faltar, né? Porque o Chico Buarque, houve uma época que ele mesmo se considerava o 5º MPB4, né? Eu acho que durante uns 10 anos o Chico não subia no palco sem o MPB4. É mesmo? Dizem que o Chico tinha uma certa timidez, né? E com o MPB4 ele perdia essa timidez, né? E foram carreiras que seguiram juntos, né? Então o MPB4, para escolher esse repertório, perguntou aos artistas, né? 10 ou 12, 10. Só a nata da música popular brasileira. Só a nata da música popular. E a gente perguntava, o que vocês gostam do seu repertório que você gostaria que a gente cantasse juntos? E o disco está maravilhoso, né? Maravilhoso, feito lá pela Biscoito Fino. E agora vocês estão correndo com os shows aí de divulgação desse trabalho. Direto. Já fizemos no Teatro Riachuelo, quase 2.000 pessoas, lotado, voltou gente da porta, graças a Deus. Muito bom, Dalmo. Voltando para a Bahia, a Bahia te deu mais do que régua e compasso. Muita. A Bahia te deu um olhar publicitário. Sim, certo? Exatamente. Então, eu acredito que nesse momento alguma coisa dentro do Dalmo mudou em termos de visão do mercado da música. Como é que foi essa transição? Como é que você passou a enxergar o mercado depois que você teve só contextualizando, depois que você teve esse contato com jingles, com a parte publicitária, com a parte política da música? Isso. Eu, quando cheguei na Bahia, eu não fui para fazer música na Bahia, eu fui para um trabalho de jornalismo, né? Dentro de uma refinaria, um trabalho burocrático e tal. Era fazer um jornal interno da refinaria. E eu fui com a minha esposa, com a Ângela, e a Ângela
fazia a parte de treinamentos, recursos humanos e tal. Em 89, 90, o Axé Music estava começando a explodir na Bahia, né? Com o Luiz Caldas, Acordes Verdes, a banda dele, né? Então a música baiana já estava começando a dominar o mercado. A Bahia tem uma coisa que é diferente da indústria fonográfica do Rio, daquela época. A Bahia tem os blocos de carnaval. Então os blocos são que subsidiam os grupos. Os blocos bancam os grupos. Então vai surgindo, toda hora surge um artista novo, bancado pelos blocos. Porque os blocos no carnaval é uma indústria que funciona com uma rotatividade muito grande. São vendidos abadás a preço de ouro, perto do carnaval. Esse dinheiro, eles pegam dinheiro e investem em artistas, né? Então o Camaleão, que é na época era o Chiclete com Banana, né? Então o Banda Cheiro de Amor, que tinha o bloco Cheiro de Amor. Então era como se fosse a indústria fonográfica daquele artista. E por isso deu certo. E quando vi esse panorama todo na minha frente, eu falei, não, peraí, eu acho que eu vou me enveredar por esse negócio. Aí teve um show histórico, uma homenagem à mãe Estela do Axé, o Paul Fonjá, que a família Caymmi foi convidada para fazer o show, 100 anos da mãe Estela, era um show patrocinado pela Odebrecht, e o Danilo Caymmi, que já era meu parceiro no Rio, resolveu me convidar para cantar, fazer os vocais nesse espetáculo, no Teatro Castro Alves, 2.500 pessoas, né? E foi maravilhoso, estava lá Bethânia, Gal, Caetano, Gil, todo mundo lá. E aí quando terminou o show, a imprensa foi pro camarim e perguntaram ao Danilo, esse rapaz, na época eu era cabeludo, tinha barba, bigode, né? Esse rapaz aí, quem é esse rapaz que cantou com vocês? O Danilo, que é um gozador, falou, aquele é Dalmo Caymmi. O mais novo integrante da família, componente da família Caymmi. E vocês não sabem, ele, Dalmo Caymmi, ele mora aqui na Bahia, ele é aqui da Bahia. Aí a imprensa veio me entrevistar, seu Dalmo Caymmi, por favor, diga algumas palavras aqui. Eu falei, Dalmo Caymmi, que história é essa? O Danilo falou que você é sobrinho, né, de Dorival, aqui da Bahia. Aí, como é que eu ia desdizer isso, né? No dia seguinte aparece uma foto no jornal, Caetano, Gil, Dorival Caymmi, eu, Danilo, e na legenda, Dalmo Caymmi ao lado de Dorival. Isso foi quase que um cartão de visita, um passaporte para eu começar na música baiana, porque o maior produtor de música, o maior estúdio da Bahia, que era o Wesley Rangel, o WR, ele me chamou, ele falou, bom, amanhã você vai me visitar, eu preciso falar com você. Quando eu cheguei lá, ele falou, ele com o Valtinho Queiroz, que era um compositor, né, da Bahia, olha, você vai trabalhar nas campanhas políticas comigo, mas você não é Dalmo Caymmi, né? Eu falei, isso foi uma brincadeira do Danilo e acabou pegando, eu não sei como dizer isso, vou fazer umas entrevistas por aí. Falei, não, deixa como tá, aqui na Bahia as coisas são assim. Abriu a gaveta e colocou os 2 discos do Céu da Boca. Você é Dalmo Medeiros aqui e você é Dalmo Medeiros ali. Aí eu falei, bom, agora está restabelecida a verdade. Né? Minha identidade. A minha identidade real. E aí eu comecei a trabalhar com publicidade com eles lá, né? Eu criava jingles políticos. Isso me deu uma abertura fantástica para compor. Porque no jingle político, ou qualquer tipo de jingle, você, tanto no comercial quanto no político, o contratante, olha, eu quero uma valsa, olha, eu quero um samba, eu quero um pagode, não, agora eu quero uma música romântica, tipo Roberto Carlos. Então você é obrigado a transitar por esses estilos todos, e isso vai te dando abertura, a cabeça vai abrindo. Quando você vê, você está fazendo música de qualquer tipo. Você perde o preconceito total, né? É claro que eu tenho um determinado gosto, né? No meu carro eu vou ouvir as músicas que eu gosto. Mas no trabalho, o leque está aberto. E isso me deu como você falou, uma régua e compasso para uma abertura fantástica para eu poder fazer o que eu quisesse. Né? Eu já te falei isso uma vez e vou repetir. Você me disse uma vez, há muitos anos,
Exatamente isso. A falta de preconceito. Dentro de cada um dos estilos, você tem coisas boas. Então, o bom ouvido, ele identifica o que é bom dentro de cada estilo. Claro. Gosto pessoal é uma coisa, e reconhecer o valor de de um estilo musical, de um artista dentro de um estilo é outra coisa. Eu consigo enxergar beleza em músicas de sertanejos. Né? A Marília Mendonça, eu cheguei a ouvir, gosto. Roberto Carlos, né? Fagner, e aí você vai ampliando o teu horizonte. Isso, para você compor, é a melhor coisa do mundo. Quando eu cheguei no Rio, até uma coisa interessante, eu cheguei no Rio, eu já era compositor, autor exclusivo da BMG. Né? Depois o catálogo da BMG passou a ser da Universal Music. Mas quando eu cheguei no Rio, eu fui contratado, depois eu te conto a história de como é que foi essa contratação. O cara que me recebeu, Luizinho Marques, que era o diretor de repertório da BMG, ele falou assim, eu estou te contratando porque o Carlos Colla me disse, Carlos Colla, grande compositor, né? Músicas gravadas pelo Roberto Carlos, Sandra de Sá, um monte de gente, que nos deixou há pouco tempo. Eu tive a felicidade de entrevistá-lo, né? Sim. O Carlos Colla disse, olha, eu quero conhecer esse rapaz, o Dalmo, porque ele vem da Bahia, mas ele é carioca. E eu já vi que ele compõe tanto cariocamente quanto baianamente. E eu preciso de um cara assim, com essa abertura de visão, com a cabeça bem aberta. E aí eu fiz umas 15 músicas com Colla, tive música gravada pela Sandra de Sá com ele, tema de novela na Record, na SBT. E justamente por isso, porque eu tinha essa facilidade de não me preocupar, não, vamos fazer agora um bolero. Bolero, agora é um bolero? É um bolero. Quem que vai gravar? Vai ser o Amado Batista, então vamos fazer para o Amado Batista. É uma visão artística com uma visão mercadológica. Exatamente. É um mix, são as oportunidades que são criadas e você trabalha artisticamente para que ela seja vendável, para que ela seja emplacada entre as primeiras músicas. Porque a indústria fonográfica, já naquela época, era uma indústria muito fechada e rotulada. Ela classificava, colocava em caixas os modelos de... Não, essa aqui é música romântica, essa aqui é música brega romântica. E foram criando classificações e rótulos em que as pessoas ficavam fechadas dentro daquele, né? Então, até eu estava comentando com você antes de um estudo de marketing que fizeram sobre o sucesso dos Beatles, né? Então, por que os Beatles fizeram o sucesso que fizeram? Quando foram analisar exatamente, né, uns disseram, não, é porque o vocal do John Lennon com o Paul McCartney é excepcional, é fora do contexto. Ah, não, o som dos Beatles... Aí chegou um cara que falou assim, não, os Beatles não têm rótulo. Os discos, você pega os discos dos Beatles, são músicas completamente diferentes uma das outras. Né? Você tem Because, que é uma coisa meio baquiana, né? E você tem boleros e tem música francesa, Michel, Mavel, é uma música francesa, que o Paul canta, inclusive, em francês. Então não tem parâmetro, não tem uma... Depende do momento que eles estavam vivendo. Exatamente. E isso talvez seja o resultado, o sucesso, porque atingiu o público, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro caiu de 4 para os Beatles, né? Até hoje a gente ouve Beatles, né? Certamente. E influenciou tanta gente. Continue por mais muitos séculos. Muitos séculos. Dalmo, além disso, também te deu uma veia empreendedora. Não sei se foi exatamente isso, mas também te abriu para explorar outros mercados dentro desse ambiente de música. Exato. As coisas acontecem na minha vida meio sem explicação. Às vezes eu paro para pensar, como é que eu fui parar nisso, né? Existe uma certa... você até citou um sincronismo, né? Uma sincronicidade, né? Nas coisas. Eu sempre gostei de desenho animado, né? Gostei muito desde garoto, Tom e Jerry, né? Ficava vendo a televisão. E eu nunca poderia imaginar que um dia eu pudesse fazer música para criança. Eu comecei a tentar e eu vi que dava para coisa, por causa dessa coisa da publicidade também, né? O Roupa Nova ia fazer um disco de final de ano infantil.
E aí, conversando com eles, me disseram, olha, você tem alguma coisa infantil? Eu falei, eu tenho algumas coisas, mas eu posso fazer mais. E eu fiz umas 30, 40 músicas infantis, com temas educativos, né? Mexendo com bichinhos, com animais e tal. Mostrei para eles, eles gostaram. Mas na hora de gravar, eles mudaram o plano. Eles resolveram fazer um disco clássico de músicas clássicas natalinas. Existe esse disco, foi lançado, fez sucesso e tudo. E eu fiquei com aquelas músicas guardadas. E uma das cantoras que gravava muito em estúdio comigo foi procurada pela Dani Mazzola, filha do famoso Marco Mazzola, né, produtor de N artistas, né? Aí a Dani perguntou para essa minha amiga, né, você conhece alguém que faça música infantil? Ela falou, conheço, Dalmo Medeiros. E ela me procurou e nós juntos criamos a Turma do Seu Lobato, que fizemos 3 DVDs infantis, cada DVD com 12, 13, 14 músicas, então tem aí quase 50 músicas. Estamos fazendo agora o 4º, só que não vai sair com DVD, em CD, né? Porque os outros saíram DVD e CD. Esse vai sair só em plataformas digitais, streaming, né? O famoso streaming. E aí, a partir da Turma do Seu Lobato, que deu certo, começou a ter muita visualização no YouTube, em outras plataformas, eu fui procurado por um outro amigo que tinha, por sua vez, um produtor que estava viajando pela América Latina pesquisando desenhos animados. Ele queria fazer alguma coisa brasileira, porque a maioria dos desenhos animados que a gente via nos canais de kids eram importados, né? Masha e o Urso, essas coisas assim, né? Peppa. Aí ele falou, bom, vamos criar alguma coisa. E aí esse cara chama-se Sérgio Martinelli, conhecido como Rocco Malone, é o apelido. Ele perguntou para o Cláudio Girardi, que era esse produtor também, um brilhante produtor, quem você conhece que faz música infantil? Eu falei, pô, o Dalmo Medeiros, tem a Turma do Seu Lobato, ouve aí. Ele ouviu, ficou fascinado, falou, contrata esse cara, mas eu quero fazer uma sociedade com ele, eu quero que ele seja dono também. Então criou-se a Zoopark Produções, que é uma empresa autossuficiente, todos trabalham em prol todos os recursos que a gente consegue, volta-se para a empresa. Então nós já temos 4 séries em televisão, em, digamos, 7, 8 anos de vida, a gente já tem 4 séries em televisão. Hora da Naninha, que é feito para... Ele entra no ar no canal Rá-Tim-Bum, no canal Zumu. E aí está dando certo, e a gente foi procurado por outros produtores que têm trabalhos, mas que a gente tem o know-how para dar para eles. Então a gente consegue associar outros produtos. E está não crescendo, não para. Legal. Não para. E, inclusive, lançamos 4 livros. Pelo Zoopark. Pelo Zoopark, que são livros feitos em cima das histórias do Quem Sou Eu. E lançamos em Portugal. Vamos lançar agora em Portugal, né? Na Feira Literária. Na Feira Literária de Portugal. Legal. E, inclusive, esses livros vão ser aplicados nas escolas de Lisboa. Olha, que bacana, que bacana. Olha é uma vertente só. Completamente diferente, completamente né, Mas diferente. que é um baita de um mercado. Um mercado. Está dentro da música também, né? Com certeza. Está dentro da música. É o início, é como você inicia as crianças também no meio musical, né? Agora, é muito mais... E eles já estão com 100 mil inscritos no YouTube. 100 mil inscritos. E não é fácil fazer música para criança, na época que nós vivemos, né? Porque tudo hoje é preconceito, aquilo ali não pode, porque você... Então a gente tem psicólogos que quando eu termino uma letra, eu submeto... Que bacana. Isso, tanto na Turma do Seu Lobato quanto no Zoopark, é submetido a 2, 3 psicólogos, eles leem, ouvem e falam, Dalmo, tá ok. Ou então, Dalmo, tira essa frase aqui, que é uma frase um pouco agressiva. Ou então essa frase aqui pode melhorar dessa maneira, coloca essa palavra, tira essa. Que interessante. Então, é uma responsabilidade mesmo com o que você vai entregar. Exato. Afinal de contas, é a formação, né? É muito importante. Que legal, Dalmo, que legal. Importante. Falando em livro, o Dalmo já lançou também
um livro chamado Estava Escrito nas Estrelas. E esse aqui é um livro super especial, né, Dalmo? Muito especial. Eu já estou com o meu aqui, obrigada. É muito especial. Conta como é que surgiu a ideia de fazer uma autobiografia, mas que tem outros elementos também. E qual é o pilar desse livro? Pois é um livro autobiográfico. Eu conto as histórias dos Peixotos, falo do Calbi, né, do meu convívio com ele, né? Inclusive o MPB4 na minha história, né? O Céu da Boca, o MPB4, toda a história minha, linear do MPB4 também. E a ideia do livro, eu comecei a escrever na pandemia, né? Na pandemia, os artistas não podiam ir para o palco, tinham que gravar no celular. Então, em casa, eu tenho uma mediunidade muito forte e alguns guias diziam, você tem que escrever um livro, você precisa escrever um livro, você precisa gravar um disco. Eu sempre ouvi isso, mas não sabia como começar. Aí uma hora, na pandemia, eu parei, eu falei assim, pô, tá aí, eu vou escrever a história da minha vida e, principalmente, a história dos fenômenos com a música Carinhoso, que é um negócio fantástico que aconteceu e continua acontecendo. E o que é a história com os fenômenos do Carinhoso? Quando o Calbi fazia aniversário, a minha avó fazia uma galinha de molho pardo maravilhosa lá em Copacabana, a família ia toda, e o Calbi dizia, bom, agora é a hora da Iracema, minha mãe, irmã dele, cantar o Carinhoso, que ela canta divinamente bem. Eu ia para o violão e acompanhava minha mãe, ela cantava o Carinhoso, e depois todo mundo ia comer. Você guarda essa história aí. Minha mãe faleceu em 98. E quando eu saí da Bahia, eu tive contato com o babalaô, que era o babalaô do Gil, o Augusto César, já falecido. E ele previu duas coisas na minha vida. Ele previu a minha entrada no MPB4. Né? Ele não citou diretamente MPB4, mas ele disse que eu precisava voltar para o Rio, porque eu tinha uma missão a cumprir num grupo longevo no Rio. Um grupo que tinha uma história. E aconteceu. De fato. E a segunda coisa que ele previu é que a minha mediunidade seria tão forte que eu poderia me comunicar com algum ente meu querido. E eu disse para ele que eu gostaria de comunicar com a minha mãe, porque era cantora e eu sentia muita saudade dela. Né? E aí ele falou assim, você vai se comunicar com a sua mãe. Você vai ficar antenado, você vai achar um meio de se comunicar com a sua mãe. Aí eu comecei, tudo que acontecia na minha vida eu já ficava ligado, né? Quando minha mãe fez 1 ano do falecimento dela, a Ângela falou, vamos para o Pelourinho almoçar no restaurante que a sua mãe gostava, hoje está fazendo 1 ano do falecimento dela, e vamos pedir o bacalhau que ela gostava, vamos sentar na mesa que ela sentava. Tá bom, então vamos. Fomos para o Pelourinho, bacalhau do Firmino, eu não sei se ainda existe no Pelourinho esse restaurante. E nós sentamos na mesma mesa, pedimos o mesmo prato de bacalhau, o mesmo garçom que estava lá, que nos atendia, tocou no meu ombro e falou, olha, só tem vocês dois, eu posso botar uma música? Pode, fica à vontade, claro, uma música ambiente. Tá? Ele botou, a música que tocou foi o Carinhoso. Aí a gente sentiu uma energia ali naquele momento, como se ela tivesse ali, né? A música que ela cantava com o Calbi, que eu acompanhava no violão. E aí começou a acontecer. 2 meses depois, aniversário da minha filha, a gente entra num restaurante em Salvador, tinha um cara, quando a gente entrou, o cara tocou o Carinhoso, 2-0. Aniversário da outra filha, a gente foi numa festa, passou um carro, tocou a música Carinhoso no alto-falante do carro. Era um negócio de publicidade, mas tocou o Carinhoso. Falei, poxa, 3-0. Aí eu comecei a anotar. Fui anotando. E o livro tem 81 fenômenos, que o MPB4 já participou como testemunha. Aí na folha aqui tem o depoimento do Toquinho, que também participou. Uhum. Tem aqui o Fernando Ramos Marta, vice-reitor aqui da PUC. Aqui da PUC, né? Que participou também, foi no aniversário dele, né? Eu cheguei lá e tocou o Carinhoso. Tem o Toquinho, tem o Jonatas Conrado, que é um músico de rua, que só ele, com ele,
eu passei por 3 fenômenos. Aniversários da família, um dia antes ou um dia depois, eu saio ele fica tocando ali na rua Voluntários da Pátria, eu saio do supermercado, tá ele tocando flauta ou clarinete, carinhoso. Eu já estou até desconfiado que ele me vê e toca o carinhoso. Mas 81 fenômenos não... E que continuam acontecendo, continuam acontecendo. Já de lá para cá, eu parei de escrever o livro, foi lançado na Feira de Lisboa, né? E depois disso já teve uns 4 ou 5. E esse projeto já está ganhando novos ares também, com uma veia empreendedora sua. Exatamente. Eu sempre quis fazer um disco, né? Minhas músicas. Eu fui gravado por Elba Ramalho, Roupa Nova, MPB4, Boca Livre, Céu da Boca, Sandra de Sá, um monte de gente. Eu falei, puxa, eu poderia gravar um disco com essas músicas que foram gravadas por outros e com músicas inéditas. Eu tenho mais de 300 músicas em casa guardadas, né? Porque vem uma ideia na rua, eu vou para casa, pego o violão e faço uma música. Né? Mas pelo esporte de fazer, né? Mas aí essa ideia depois da pandemia, fiz o livro, falei, pô, tem que fazer agora um disco, né? E o pessoal do MPB4 todo me incentivando, né? Olha, você tem músicas maravilhosas, poxa, aqui no MPB4 nós gravamos A Pipa e o Tempo sua, que é maravilhosa. Poxa, vai para o estúdio e grava. E aí eu comecei a pensar como vou gravar o disco, né? Fazer um disco custa dinheiro, né? Sim. Aí eu já tinha conversado com outros amigos que fizeram chama financiamento coletivo, né? O famoso crowdfunding, que é uma maneira de você arrecadar dinheiro com a ajuda dos amigos, né? Num projeto que você tenha idealizado. E aí eu descobri a benfeitoria, benfeitoria.com. Maravilhoso, eu recomendo, né? Deu tudo certo com eles, foi fantástico, maravilhoso. E eu consegui arrecadar quase 70%. Né? Eu fiz num espaço curto, 45 dias. Tem gente que faz 3 meses, 4 meses. Eu quis fazer num tempo curto. Então, com esse dinheiro, eu já tinha botado na cabeça que se eu arrecadasse 50%, já daria para fazer o disco, eu bancaria o resto. Então, arrecadei 70% e comecei a fazer o disco. Conversei com um amigo meu, Paulo Brandão, que também foi do Céu da Boca, né? Aí comecei a estudar os arranjadores que eu poderia. Aí o Paulo Malaguti Pauleira, meu colega de Céu da Boca e agora de MPB4, olha, eu faço 2 arranjos para você. Tá bom, aí comecei aqui, Danilo Caymmi, olha, tem o Cristóvão Basto, vou falar com ele, o Cristóvão aceitou fazer um bolero que eu tenho com o Danilo. E aí eu fui vendo que foi ficando com uma qualidade, né? Não só humana, né, do pessoal que eu estou escolhendo, como também dos intérpretes. Porque aí eu falei, bom, então eu vou fazer uma coisa tipo que o MPB4 fez. Vou convidar alguns artistas, alguns cantores para cantar comigo, né? Então o Danilo vai cantar o bolero comigo. Eu escolhi uma cantora nova que eu descobri há pouco tempo, que eu acho fantástica. Ela tem muita coisa no YouTube, chama-se Priscila Frade, que vai gravar comigo o frevo que a Elba Ramalho gravou. Proibir para quê? O frevo gravado na Bahia. Legal. E aí eu vou chamar o Toninho Gerais, que é um cantor de samba novo, né, também da nova safra, muito bom. Ele vai cantar uma música chamada Kit Bebum, que é de um cara que toca cavaquinho, amigo meu, Max Júnior. E ele me mostrou a letra, achei fantástico, fizemos a música. Então o disco está muito variado, que nem aquela história dos Beatles, né? Tem bolero, tem música pop, tem samba, tem música lenta, romântica, tem tudo. O disco está... A nata da MPB com os novos artistas. Isso. Então tem um mix acontecendo aí. Exatamente. Bastante interessante. Eu acho legal, o MPB4 tem um projeto que chama Em Frente. Todo show do MPB4, o MPB4 abre o palco, um espaço para um artista novo. Ah, legal. Né? E eu estou assim, surpreso como é que as pessoas falam, não, depois do Djavan, da Marisa Monte, do Chico, não apareceu mais nada. Mentira. Tem muita gente boa no mercado, muita gente boa, com uma qualidade, inclusive viajando para fora, se apresentando fora do Brasil. Muita gente, é que a mídia concentra
as coisas em quem vende. Sim. Né? O comércio, o mercantilismo da música evita que outras pessoas apareçam. Então o MPB4 abre o espaço nesse projeto que foi o Miltinho e o Aquiles que criaram para apresentar novos artistas. Muito interessante, E muito muita gente interessante boa. e necessário, porque realmente Necessário. a cena é muito fechada. Super necessário. Para ser artista, para ter sucesso, quais são os pilares que fazem um artista ter sucesso, que definem ter sucesso ou não ter sucesso nesse meio? Eu acho que é uma conjunção de vários fatores, né? Vários fatores, né? Eu coloco até o fator sorte. Então, o sorte, trabalho, muito trabalho, né? Estudar. Se é um cantor, vai estudar canto. É claro que tem muita gente que é meio autodidata, né? Já nasce cantando. Né? Talento nato. Talento nato. É incrível. Hoje você pega Google, você abre no YouTube, tem criança de 4 anos tocando peças clássicas. Isso aí, é incrível, vem de outras vidas, né? Não é uma coisa que o cara trouxe de lá de outra vida, né? Porque você percebe que a criança está inserida ali emocionalmente até. Exatamente. E achar um produtor, eu diria que isso também é um ponto forte, achar aquele produtor que tenha visão de mercado que possa facilitar esse artista novo entrar no mercado. Um mercado hoje muito concorrido, né? A internet é uma coisa que veio para o bem e para o mal, né? Ela vem para o bem e para o mal. Ela, ao mesmo tempo que facilitou os meios de produção, né? Ela dificultou porque também existe um saco de gatos aí, né? Você ouve de tudo. Você tem uma abertura para fazer. Qualquer um hoje entra no estúdio e com 15, 20 mil reais faz um disco. Pode fazer um disco. Tudo eletrônico. Pode fazer completamente eletrônico. E lança e, de repente, a coisa acontece. Existem sistemas de aplicativos para aumentar, multiplicar a quantidade de views. Isso é uma coisa que é falso, irreal, mas o cara vira um youtuber. Sim. O cara tem milhões de acessos e seguidores, né? E de repente, gente pode comparar isso ao antigo Jabá? Pode. É mais ou menos a mesma proporção, É mais ou menos a mesma né? coisa. É mais ou menos a mesma Ou coisa. seja, continua sendo quem tem... Democratizou a produção, exatamente, mas também pulverizou a divulgação. Todo mundo é capaz de se autodivulgar. Qualquer um acha que pode entrar e entra. E continua valendo muito quem tem mais investimento. Exatamente. Exatamente. Quem tem mais bala na agulha para poder chegar lá. Mas eu acho que são esses fatores que proporcionam você catapultar um artista novo, né? É ir fazendo, colocando coisas no YouTube, no streaming, sempre está procurando aparecer, e abrindo os espaços, né? Porque existem espaços, e como eu falei, existem esses grandes artistas novos que estão escondidos, né? Existem muitos. Eu tenho encontrado aí nos shows do MPB4, a gente fica surpreso, assim, nossa, como canta bem, como são... Mas o mercado é muito fechado. Agora, Dalmo, continuando nessa linha de personalidade, de características, na sua trajetória, quais são as características do Dalmo que você identifica que foram, assim, cruciais na sua jornada? Não sou eu que estou dizendo, né? Todo mundo diz que eu sou uma pessoa muito confiável e pau para toda obra. Olha, Dalmo, temos que subir essa montanha aqui. Vamos subir? Vamos subir a montanha. E agora tem que descer a montanha. Vamos descer a montanha. Eu não paro para pensar na hora de que é trabalho. É trabalho, eu estou indo. E prazer. Eu sinto prazer no que eu faço. O tempo todo eu estou transando com o prazer. Eu acho que isso é uma mola propulsora para as pessoas me chamarem para fazer os trabalhos. E eu sou uma pessoa muito criativa, né? É difícil a gente falar da gente, né? Mas é o que dizem de mim, né? Porque eu sou uma pessoa muito criativa
pau para toda a obra e não nego fogo na hora de trabalhar e vou fundo, me dedico mesmo, estudo, se tem que estudar eu estudo, se tem que fazer eu faço. Eu acho que são predicados, são coisas que eu aprendi durante a vida, né? E sou muito cumpridor de horário e tarefa, né? Eu tenho que fazer isso, eu vou lá e faço. Entendeu? Isso o Cleiton, da dupla Cleiton que eu disse, virou um dia para mim e falou assim: eu não conheço ninguém tão profissional quanto você. Aquilo foi um elogio que eu recebi dele, né? Eu falei: é mesmo, Cleiton? Ele falou: você é o primeiro a chegar, o último a sair, a música já está na tua cabeça, você já sabe como é que faz, já sabe como é que toca, você estuda em casa. Poucas pessoas eu conheço, ele disse para mim, que tem esse dom, essa coisa que você... Então dá gosto de trabalhar com uma pessoa como você. Eu dei um abraço nele, agradeci, porque eu acho que a história está toda aí. É legal trazer essa responsabilidade, essa coisa mais corporativa, talvez, para um ambiente tão mais relaxado, talvez, uma coisa mais, né, easy eu going, costumo que é a dizer que música. o trabalho, para mim, é uma brincadeira. Eu me divirto trabalhando. Eu me divirto. Né? A música me pega de uma maneira que eu viajo, eu flutuo, eu saio. É o meu bálsamo. Como diria Caetano, o meu bálsamo. E é tão bom poder viver disso. Né? Sucesso para você, Dalmo. Qual é o conceito de sucesso para você? Sucesso é uma coisa muito difícil. Há pessoas que gostam do sucesso meteórico, né? Chega num ponto, não é... Aí você chega naquele ponto e não tem mais... O sucesso para mim é uma coisa linear, está sempre em sucesso. É uma coisa linear. Sempre lembrarem de você, sempre você eternizar uma marca, um nome, para mim isso é sucesso. Não é aquele sucesso, né, meteórico, né? De repente vendeu bilhões de... Aí no segundo disco o cara desapareceu, ninguém sabe mais quem é. Não, o sucesso é o Chico Buarque, que está aí esses anos todos, o Milton Nascimento, que está aí esses anos todos, né? O Sérgio Mendes, que nos deixou agora há pouco tempo, né? Que eu tenho os discos em casa, né? Para mim o sucesso é isso, é você eternizar uma marca. Você como se fosse um produto que fica para sempre. É um legado. É um legado. Que legal, Dalmo. Esse Dalmo, é o sucesso. que alegria te receber aqui. Foi um prazer, Letícia. Você também é um legado da nossa música brasileira. Obrigado, muito obrigado.